Olá, crianças do quinto ano. Sejam bem-vindas a mais um dia de aulas remotas. Hoje, dia 6 de setembro. Como toda segunda-feira, nós iniciamos com as nossas correções das atividades da semana passada. Amanhã, como é feriado, nós não vamos ter aula, né? Vai ter um pequeno desfile aqui na rua com os funcionários da escola Ana Paula Marques e da Francisca Martendal e alguns alunos lá da escola Francisca Martendal, tá ok? Então amanhã não teremos as correções das atividades de matemática, mas com certeza, se Deus quiser e há de permitir, que quarta-feira nós retornamos com nossas atividades normais. Aí a professora transmite a correção das atividades de matemática, tá ok? Então aqui na segunda questão, que a primeira questão era a leitura. A segunda questão é analisar os dois textos, se são semelhantes e então o que eles são diferentes, que é a biografia e a autobiografia. Como na semana passada a professora explicou, a biografia é quando uma outra pessoa escreve sobre um escritor, sobre um ator, sobre qualquer outra pessoa. E a autobiografia é quando a pessoa escreve sobre a sua própria vida, é o eu. A biografia é o ele e a autobiografia é o eu. Agora responda as questões a seguir. Letra A. Sobre a vida e a obra de qual poeta os textos estão tratando? Sobre Elias José. Onde e quando o poeta nasceu? Em Santa Cruz da Prata, distrito do município de Guaranésia, Minas Gerais, em 1936. E em que ano ele faleceu? Em 2008. D. Em qual dos textos é o próprio poeta que relata sua vida e obra? No texto 2, que é ele mesmo que conta a sua vida. E em qual dos textos é outra pessoa que relata a vida do poeta? No texto 1. Relacione os textos e os gêneros textuais a seguir. No texto 1 é uma biografia, no texto 2 é uma autobiografia, como está indicando aí, que são gêneros textuais, assim como poesia, receita, fábulas, histórias infantis. Então, tudo são história em quadrinhos, tudo são gêneros textuais. Aqui nessa atividade vem assim, o verbo tempo, modo e pessoa. Isso aqui tudo a gente já leu durante quando foi para mim explicar sobre como fazer as atividades. As palavras destacadas indicam ações que remetem a um tempo. Que tempo é esse? É o tempo passado, que é uma coisa que já aconteceu. Estreou, lancei. Então, tudo indica uma ação que ele já fez, que já aconteceu. As formas verbais em destaque transmitem a ideia de certeza, porque é uma coisa que já aconteceu, já foi comprovadamente que ele já fez. Então, é uma coisa que é certeza. Complete o quadro a seguir, flexionando o verbo de acordo com o modo. Por exemplo, o verbo estrear. Na primeira pessoa, que é o eu. A terceira pessoa, que é ele. Estrear, eu estreei, ele estreou. Lançar, eu lancei, ele lançou. Tá ok? Então, aqui está na primeira pessoa, vocês vão escrever a terceira pessoa. Aqui, você estudou que os verbos podem se adaptar de acordo com o tempo.
passado, presente e futuro. E a pessoa, o tempo é passado, presente e futuro. E a pessoa é a primeira pessoa, que é o eu. A segunda pessoa, que é você. E a terceira pessoa, que é ele. Tá? Então, vem aqui, leia o trecho a seguir e observe os destaques. Veja como fica a frase reescrita em terceira pessoa. Então, aqui, olha, aqui tá assim, lancei, você vai modificar para marcar lançou. O meu, o seu. Aqui, nesse primeiro aqui, ele está na primeira pessoa, que é o eu. E aqui, nesse segundo aqui, está na terceira pessoa, que é ele, tá? Nessas questões aqui da terceira questão, além de vocês modificarem, reescrever os trechos a seguir, flexionando o verbo da terceira pessoa e fazendo as alterações necessárias. Vocês vão marcar, né, com um tracinho, os que vocês modificaram, tá? Aqui, com os nascimentos dos meus filhos, que está na primeira pessoa, vocês vão modificar para a terceira pessoa, que é ele. Ó, com os nascimentos de seus filhos, querendo contar a história para eles, preferiu inventar do que ler. Aí a Silvinha, sua esposa, o aconselhou a anotar essas invenções. Foi o primeiro passo para se apaixonar pelas histórias e poemas para crianças e adolescentes. A outra frase, com o seu terceiro livro de contos, ganhou o prêmio Jabuti e teve a oportunidade de se profissionalizar como escritor. Não parou de publicar e ganhou prêmios. Essa outra frase está na outra página. Hoje tem, né? Hoje tem aproximadamente 30 prêmios importantes, mais de 100 livros publicados e mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Tem contos e poemas traduzidos e publicados em vários países. Nessa quarta questão aqui, ele está na terceira pessoa e vocês vão escrever para a primeira pessoa. Ele está outra pessoa falando. E vocês vão escrever como se fosse o próprio escritor falando. Por exemplo, Elias nasceu em Santa Cruz. E se eu for falar de mim, nasci em Santa Cruz da Prata. Entendeu? Aí aqui está marcado, ó. Nasci, casei-me e vivi. Por quê? Porque está falando dele mesmo. Na quinta questão, tem, além de escritor, foi professor de literatura e teoria da literatura. Agora vocês vão escrever como se fosse o próprio autor falando. Além de escritor, fui professor de literatura e teoria da literatura. Ó, aqui tá foi, aqui tá fui. Modifica o O com o U, né? Então, muita atenção nessas escritas. Muita atenção nas escritas. Aqui vai ficar estreei, porque aqui em cima tem estreou, né?
em livro com A Mal Amada, publicado pela imprensa oficial de Minas Gerais em 1770. Então, o que modificou foi aqui, ó. Aqui tá, estreou e passou a ficar estreei. Os verbos são flexionados em pessoas para evitar quem fala, para evidenciar quem fala, que é o eu, tá na primeira pessoa. Para quem se fala, está na segunda pessoa. E aquele quem se fala está na terceira pessoa. Essa atividade aqui é a atividade de hoje. Vocês vão ler o que tem na tirinha, que tem aqui na tirinha da historinha se eu não me engano, o nome dela é Mafalda. Isso, Mafalda. Nessa tirinha tá assim, tem trechos que tá no passado, presente e futuro. Aí vocês vão escrever qual é a frase que tá no passado. Aí vocês vão escrever no quadrinho. Qual é o trecho que está no presente e qual o trecho que está no futuro? 8ª questão. Relê esse trecho e observe as palavras em destaque. Ó, a palavra em destaque aqui tá desce. Se desce certo, né? Essa palavra transmite a ideia de certeza em relação a um fato ou incerteza em relação a um fato, ou seja, esse pode ou não acontecer. Chamamos de subjuntivo o modo do verbo que indica uma possibilidade. O que é possibilidade? É um fato incerto, ou seja, ele pode ou não acontecer. Se chama subjuntivo. Essa atividade aqui é a nossa atividade de matemática. Semana passada, a professora explicou para vocês um cálculo com vírgula. Aqui é um reforço do que eu expliquei na semana passada, de adição e de subtração. Muito cuidado nessa parte aí de pedir emprestado, gente. Tem alguns alunos que estão errando, tá bom? Então, vamos praticar. Aqui é a nossa atividade de hoje de matemática, que Vitória roda de conversa. Tem lá os preços no supermercado. Vocês vão ler aqui o probleminha do livro e vão resolver nesse quadro, tá? Lembrando que vírgula embaixo de vírgula. Aqui na segunda questão também. Na terceira questão, ele vem que Nicole e Camila, depois de fazer compra, foram numa cafeteria e lancharam. Aí pergunta, quem gastou mais na cafeteria? Cafeitaria. Quantos reais a mais? Quantos reais Camila pagou pelo brigadeiro? Então, para vocês saberem esse resultado, vamos pegar aqui Nicole. Nicole não tem o resultado do que ela gastou. Então, vocês vão fazer a continha e vão adicionar. Pode fazer no livro mesmo, tá bom? Para não ficar depois procurando onde você resolveu. Faz no livro que aí vocês vão